Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 a 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseguição, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, e dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ficar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a Tua palavra seja exposta com o poder do Teu Espírito Santo, apesar da falha, da pequenez de quem expõe, e que sejamos todos alvos da misericórdia do Teu Espírito Santo, para crescermos em Cristo, os que já somos Teus, e aqueles que precisam da salvação, que sejam alcançados por esta graça maravilhosa, inexplicável e graciosa do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Nós terminamos a última pregação, aliás, por força mesmo de tempo. Não explicamos o restinho aqui do versículo 7. Eu cheguei a dizer que João profetizou, no começo do versículo 7, eis que vem com as nuvens. E ao falar isso, João confirma muitas profecias, não diz muita novidade, porque muitas partes da Bíblia prevêem exatamente isso. E ele acrescentava aqui que seria com as nuvens que Jesus viria, já comentei sobre isto, e que todo olho o veria. E ficamos assim, tocando para frente. Então, após dizer todo olho o verá, visando, obviamente, a raça humana, parece que João divide aqui agora em 2 grupos a humanidade. Primeiro, quando ele diz, até quantos o traspassaram, é uma referência extremamente sugestiva do povo judeu, responsável, principal, primeiro, humanamente falando, pela morte do Senhor Jesus Cristo, embora vários gentios participaram também, como autoridades que participaram do julgamento dele e tudo mais. Mas João deve estar mirando aqui o povo judeu, claro que representado pelos judeus vivos, da época do retorno. A passagem em si não fala da atitude interna dos judeus, apenas diz que eles veriam, eles verão aqueles quantos ultrapassaram. Só que é uma referência direta a uma passagem do Velho Testamento, que aí fala abertamente de súplica. Eu quero ler com vocês Zacarias 12 e 10, que mostra o clima, a atitude. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Se você quer apenas ouvir, eu já cheguei lá. Zacarias 12 e 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, obviamente falando dos judeus, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olha aí o que foi alvo da citação lá em Apocalipse. Olharão para aquele a quem traspassaram. Então, João fez uma citação direta de Zacarias, lá em Apocalipse. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo
primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, e a passagem continua. Então, é evidente que João fala aqui de um olhar seguido por um lamento muito profundo por parte dos judeus quando Cristo voltar, com as nuvens, ouvindo nas nuvens. Como é que se entenderia isso? Eu não vou poder desenvolver muito a ideia, mas Romanos 11, não vou ler a passagem, fala que haverá uma conversão em massa dos judeus antes de Cristo voltar. Vale a pena você depois ler, especialmente os versículos 25 a 27, que aponta para isto, para uma conversão em massa. Todo Israel será salvo, como está escrito lá. Então, o que se conclui daqui é que toda essa rebeldia dos judeus, até hoje, incluindo hoje, que é um povo extremamente rebelde ao Senhor Jesus Cristo, apesar de aqui e ali já se ouvir falar de pregações de evangélicos e crentes, pregações diretas sobre Jesus Cristo, aqui e ali um pouco mais bem recebidas por alguns judeus, e algumas implantações de trabalhos evangelísticos, já começa a se ouvir falar um pouco mais disso. Mas, de uma maneira geral, podemos dizer, sem medo de errar, que ainda hoje Israel é um povo muito rebelde, resistente ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que se antecipa aqui é que essa rebeldia será convertida ou revestida numa volta total a Ele, ou uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. Também veremos ao longo de Apocalipse que essa conversão deverá ocorrer depois de muito sofrimento do povo judeu nas mãos do anticristo e uma quase aniquilação do povo inteiro judeu, o sonho de muitos gentios, sonhos de reis, sonhos de autoridades, aniquila o povo, pois vai chegar perto. Ainda morrerão muitos judeus nas mãos de gentios. Fala-se em 2 textos. Inclusive, a Bíblia fala, vamos tratar detalhes disso depois, temos que ter cuidado com os números da Bíblia, cuidado, digo, em termos de como interpretá-los, muito literal ou não literal, figurativo, aproximado, isso já é um problema à parte. Mas, antes de Cristo voltar, o povo vai levar um susto muito grande. Vamos ser destruídos aqui. E Cristo, então, volta, ou logo antes dele voltar, o Espírito Santo agirá fortemente. Ele voltará para uma nação convertida a ele, que vai vê-lo e vai chorar, e vai se entristecer pelo que fizeram por ele, e vai haver muito lamento. João continua, então, até quantos o traspassaram, voltando ao Apocalipse 1 e 7, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora João amplia, passando dos judeus para os gentios em geral. Várias vezes em Apocalipse nós vamos perceber ao longo do nosso trajeto, João falando de tribos, povos, línguas, raças, uma combinação desses termos, várias vezes vocês vão ver isto numa referência à humanidade em geral, à parte dos judeus, que serão o centro, ou praticamente isto, de grande parte da revelação, do que estará sendo tratado em Apocalipse. Quando você ouvir falar em raça, tribo, língua e nação, pense gentios, não judeus. Isso ajuda a entender um tanto quanto.
de Apocalipse. O que acontecerá com essas tribos, todo o restante da humanidade, com relação à vinda de Cristo? Se lamentarão. João usou um verbo aqui difícil de interpretar, porque esse verbo significa, na realidade, cortar, golpear, ou bater, literalmente significa isso. E, figurativamente, ele adquiriu o sentido de bater no peito por causa de aflição. Então, é isso que João quis dizer. Todas as tribos da terra vão bater no peito de aflição na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é claro se será um lamento de arrependimento como o dos judeus, um arrependimento oriundo de conversão a Cristo, no caso, como se os gentios aqui abrissem o coração a Cristo, como se a humanidade lamentasse por ter desprezado Cristo por tanto tempo, algo assim. Ou se é exatamente o contrário. É um lamento, sim, mas de raiva, de frustração, de revolta, pelo julgamento de Deus sobre a terra, pelos estragos que Deus causou à terra durante o tempo chamado tribulação, sem qualquer arrependimento da parte dos homens, ou sem qualquer arrependimento, é uma maneira de dizer, na ausência de um arrependimento em massa. E há quem pense de um jeito e há quem pense de outro jeito. Não sabemos. Como o Apocalipse fala algumas vezes a falta de arrependimento ao longo dos flagelos que Deus ia causando à humanidade aqui, mesmo assim não se arrependeram das suas obras, como nós vamos ver ao longo da exposição do livro. Parece que a segunda opção é a mais provável, ou seja, uma resistência a Cristo, mesmo na vinda dele, bater no peito, lamentando, o que ele vem fazer aqui? Esse que tanto estrago tem causado, uma dureza, uma obstinação tremenda, que seria simplesmente uma confirmação, ou uma consumação dessa dureza que o apóstolo João já vinha anotando e percebendo ao longo do relato do livro. Aconteceu isso, e mesmo assim não se arrependeram. E depois isto, e mesmo assim não se arrependeram. Então, talvez João esteja dizendo aqui que, quando ele virá, vai encontrar muita revolta, raiva contra ele, e até lamento de bater no peito. Pessoalmente, eu acho que essa interpretação tem mais sentido. Especialmente quando fala que Cristo vai matar muitos e tudo mais na vida dele, como vamos ver. João encerra, então, dizendo a sua profecia, essa partezinha da profecia dele, dizendo, certamente, amém. Aqui é um reforço, é um exagero de João. Exagero no sentido técnico, não estou criticando João. Bastaria ele dizer, certamente. Acabou. Bastaria dizer, amém, que significa assim seja. É um termo de ratificação. Bastaria um ou outro. Mas o Espírito Santo manda João dizer os dois termos. Realmente numa associação de termos muito forte. Certamente, amém. Como que enfatizando de uma maneira muito intensa a segurança quanto ao cumprimento do que iria ocorrer. Versículo 8. Antes de João voltar ao assunto das cartas às igrejas, ninguém menos que o próprio Deus, chamado aqui de Senhor Deus, aparece, pessoalmente toma a palavra para falar de si próprio. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega. Eu quase que imagino Deus dizendo assim, um momentinho aqui, João. Olha, João está dizendo isso aqui tudinho, e no fim eu o coloquei para dizer certamente, amém, porque sou eu que estou dizendo através de João. Então, não entendo aqui como palavras do meu servo originadas nele. Não. Sou eu
que estou dizendo isso aí. Esse certamente amém é porque eu é que estou garantindo. Não é João, ele não tem poder nenhum para isso. Seja como for, é gostoso nós vermos aqui o próprio Senhor Deus, como é descrito aqui, assumindo a primeira pessoa, dizendo eu sou o alfa e ômega, e ele diz aqui algumas coisas de si próprio. Quem é esse que está falando? Não se identifica sem discussão. Há discussões. Uns acham que é o pai, outros acham que é o filho, outros acham que são três coisas que são ditas aqui sobre o chamado, aquele que é chamado aqui de Senhor Deus. Três. Alguns acham que um se refere a Cristo, ou dois, ou outro. Não se entendem. Eu já comentei um pouco disso anteriormente, não vou me demorar aqui, mas eu prefiro, em vez de ficar perturbado com isso, vibrar. Porque, sabe uma coisa? Eu posso aplicar isso. Eu tenho um Pai Celeste para quem eu posso aplicar tudo que está dito aqui. Eu tenho um Salvador maravilhoso para quem eu posso aplicar a mesma coisa, tudo que está dito aqui. É tão aplicável aos dois, ou às duas pessoas divinas, que os comentaristas, os estudiosos, discutem há 2000 anos. Então, é óbvio que é aplicável tanto a um e quanto a outro. Então, para mim, é um motivo de alegria saber que nós temos um Deus desse. Muito bem. Três coisas. Primeiro, alfa e ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego era uma expressão conhecida que queria dizer totalidade. Então, não apenas significando a primeira letra e a última letra, mas tudo que inclui, o que está incluído entre uma letra e outra. Então, quando diz eu sou alfa e ômega, diz eu sou tudo. Entendam exatamente deste jeito. Passado, presente, futuro, tudo. Não fica nada fora da minha alçada, do meu poder. Aí diz, aquele que era e que há de vir, que é uma repetição do versículo 4 que eu já comentei, não precisa mais. E 3, o Todo-Poderoso. Eu gostaria de comentar aqui, antes de passar para o 9, o quão impressionante é a superabundância em Apocalipse de termos descritivos de Deus. Eu não falei abundância, eu falei superabundância, que é o que se percebe. Observe, um dia quando você for ler Apocalipse, veja a quantidade de termos sobre a pessoa de Deus. Termos esses ditos pelo próprio Deus, ditos por João, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ou por anjos, ou por seres angelicais. Mas é impressionante a quantidade de termos que falam da pessoa de Deus, em vários aspectos da pessoa de Deus. E aí nós pensamos como o mundo perde em não conhecer esse Deus riquíssimo, profundíssimo, maravilhosíssimo, não conhece. E como nós, crentes, somos abençoados por conhecê-lo. Mas eu vou comentar isso no domingo. É o aspecto do crente não estar satisfeito com o que ele conhece de Deus. Não vou me demorar aqui, assim, eu vou passar muito tempo. Mas é algo que eu acho que o crente deve primar, de nunca estar satisfeito com o que conhece de Deus. Essa palavra satisfeito pode ter um duplo sentido. Ele nunca deve achar que já o satisfaz totalmente, que já é suficiente, que já basta. É nesse sentido que eu estou falando. Nunca o crente deve chegar ao ponto de achar que já basta o que ele conhece de Deus. Ele deve ser um eterno, nesse sentido, um eterno inconformado em conhecer mais e mais e mais desse Deus. E fica o desafio a nós, se esse Deus é tão grande, tão espetacular, tão maravilhoso, por que não conhecê-lo um pouquinho mais?
ou melhor dizendo, um muitão mais. Por que pouquinho? Um muitão mais. E aqui se abre um desafio para o crente enorme, que levado a efeito, mesmo levado a sério, poderia mudar bastante a forma de viver do crente. Bastaria um objetivo como esse. Eu vou conhecer muito mais desse Deus do que eu conheço hoje, porque Ele é infinito. Eu nunca vou chegar perto do que Ele tem para ser conhecido. É um grande desafio este. Mas vamos em frente. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Terceira vez, nós estamos no 9º versículo, é a terceira vez que João fala o nome dele próprio. Uma identificação muito clara. No versículo 4, eu lembrei isso. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz da parte da... E aí pronto. Aí João, no versículo 4, é óbvio que ele tinha um plano de começar imediatamente escrevendo a primeira carta, para a primeira igreja. João, às 7 igrejas, então lá vai. Mas ele mudou de ideia. Ele fez uma digressão aqui. E eu disse isso para vocês lá no versículo 4. Olha, ele vai até o versículo 8, ele vai falar, vai falar de Deus, falar da vinda de Cristo, vai falar da atitude da humanidade quanto à vinda de Cristo, vai falar um monte de coisa nessa digressão maravilhosa aqui. Aí lá no versículo 9 ele vai dizer, eu tenho que retomar o ponto onde eu estava dizendo que eu precisava escrever para as igrejas de Apocalipse, para as 7 igrejas. Então, lá vai tudo de novo. Eu, João, aí começa pela segunda vez isto. E graças a Deus por essa digressão tão rica que nós temos bebido dela já 2 ou 3 pregações. Muito bem. Agora ele retoma esse assunto das igrejas, mas ele amplia muito os detalhes do que aconteceu logo antes dele escrever as cartas às igrejas. E ele começa ampliando a própria identificação, em vez de ser só como ele dizia lá, João, às 7 igrejas. Peraí, que João? No versículo 9, ele resolve dizer que João. Ele resolve se identificar mais, de alguma forma, se apresentar melhor. Então, ele amplia a própria identificação, dizendo ser 2 coisas dos leitores. 2. Primeira, irmão. Esse irmão aqui era muito usado no termo de irmão consanguíneo, irmão de judeu mesmo, ou irmão como da raça humana também, num aspecto muito geral. Vai ver que tem esse termo aqui. Não, porque tem um termo em Jesus depois. Quando ele fala lá, no reino, na perseguição, em Jesus. Então, ele classifica aqui. Então, é evidente que ele está falando aqui que ele é o irmão na fé, em Cristo, daqueles a quem ele se dirige. Interessante, ele não se identifica como apóstolo, que ele era uma autoridade, que ele era talvez o último apóstolo vivo. Ele diz simplesmente que era um irmão, uma atitude humilde de João. Segunda qualificação que ele diz, ele era irmão em Cristo e ele era companheiro, que significa no original coparticipante. Mas dizer que ele é companheiro é muito vago. Dizer, fulano é meu companheiro. Fulano é meu companheiro em quê? Como? De quê? E ele diz 3 coisas nas quais ele era companheiro dos seus irmãos em Jesus, ou dos seus leitores. Observe o termo em Jesus aqui. Tudo que ele falar terá que ser entendido à luz da relação deles com Jesus Cristo. Tudo terá de ter Cristo como centro. Então, primeira coisa, ele diz, eu sou companheiro de vocês, eu sou coparticipante juntamente com vocês
na tribulação. O termo aqui, tribulação, é sofrimento vindo de perseguição. Não representa aqui aquele termo técnico pelo qual nós conhecemos tribulação, aquele período de 7 anos e tal, que Deus vai jogar o julgamento dele sobre a terra e tal. Não, aqui é a tribulação de uma maneira genérica, ou seja, perseguição. Tribulação vinda de perseguição, parece que era o contexto aqui, tudo indica, e estava acontecendo na época por um imperador romano chamado Domiciano, muito cruel com os cristãos. Então, tudo indica que João estava em Pátimos exatamente por causa de perseguição. Pastor, tudo indica, não é óbvio, ele não diz, não. Lá na frente nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu fiquei pensando, se hoje nós poderíamos aplicar, estou sempre pensando como aplicar hoje o que a gente lê na Bíblia, né? Sempre estou pensando nisso. Será que nós aqui no Brasil, hoje, temos alguém que a gente pode dizer que é companheiro na perseguição? Não. Se olharmos como uma perseguição mesmo mais severa, mais oficial por parte do Estado, de autoridades religiosas, outras, ou coisas desse tipo, não. Então, isto é uma maneira, e nós temos ideia do quanto nós temos sido livrados de perseguição mais severa, que perseguição todo crente tem de alguma forma, sempre coloco isso, e Paulo diz que todo aquele que quiser ser fiel vai ser perseguido, mas eu estou falando aqui de uma perseguição mais forte, mesmo mais oficial, envolvendo aspectos físicos, sociais, uma coisa mais forte. Não temos. Então, é bom nós pensarmos nisso e reconhecermos isto, darmos graças a Deus, num sentido, e, ao mesmo tempo, nos colocarmos vigilantes e atentos para a possibilidade de Deus dizer: acabou o momento de paz, de não perseguição violenta, e agora vai chegar. Porque tem chegado a milhões de crentes, desde a época de Jesus Cristo, passando por regiões diferentes, em épocas diferentes. Hoje existe perseguição forte, violenta, mortal a crentes. Então, por que nós, obviamente, seremos poupados? Por quê? Existe algum bom motivo para isso? Não. Então, nós não devemos achar como uma coisa impressionante, uma coisa assim, nem pensar, eu não consigo nem pensar naquilo, nessa possibilidade. Pense, ore a Deus, se prepare pelo menos no que pode ser preparado, mais do que qualquer coisa, reconhecer que pode chegar a qualquer momento e pedir a Deus que o sustente, se quando chegar, ficar ligado neste assunto. Mas é curioso, como João disse, vocês são meus companheiros na tribulação, e nós não podemos dizer. Tem muitos crentes hoje que podem dizer, há muitos outros também, você é meu companheiro de perseguição, de sofrimento, de agressões físicas, de torturas, você é meu companheiro, eu me lembro, eu sei que vocês são, mas nós não. Aqui, pelo menos nesse nosso contexto hoje, em que vivemos, graças a Deus por isso, temos sensibilidade para os que passam por isto, e, como já falei, vamos admitir a ideia que um dia isso possa acontecer. Companheiro 1, na tribulação. Companheiro 2, no reino. Ele pode estar olhando para frente, no reino de Cristo, que ainda viria, ou pode estar já falando no aspecto presente na época dele, do reino de Deus na terra, nos corações, daquilo que a gente chama de o trabalho de Deus, ou coisa assim. Não o reino literal de Cristo, que ainda não chegou, mas seja como for, aqui nós temos companheiros, muitos companheiros de reino, porque se você é um crente, o Senhor Jesus Cristo reina no seu coração hoje, e reina no do outro crente. Então, são dois companheiros de reino, isso é gostoso. E se fala no reino aqui
de Cristo que virá, mesma coisa. Se são dois crentes, você vai participar do reino de Cristo literal e o outro também vai. Então, independente da maneira como se tome a palavra, o sentido de reino aqui, graças a Deus, nós temos companheiros de reino. É muito comum militares terem uma noção muito forte dos colegas da turma que se formaram com ele, ou que participaram de algum curso importante, ou de um treinamento, e tem uma noção muito grande de um corpo, ou de união. Ou pessoas de faculdade, uma turma que passa anos comemorando, todo ano, aquela formatura, e outros que nasceram num certo local e vivem em outro lugar distante. É muito comum essa ideia, ou essa eu diria, quase uma necessidade humana de procurar companheirismo entre pessoas que, de alguma forma, têm algo em comum com essa pessoa. E o crente, ele tem o privilégio de um companheirismo que passa muitíssimo acima de um companheirismo de uma formatura, ou de uma companhia de armas qualquer, ou de um mesmo lugar de nascimento, ou de uma profissão, ou seja, do que for. É um companheirismo extremamente especial, e que o crente deve valorizar isto, e não pensar, eu vou para a igreja, aí tem um bocado de crente lá, legal, ver os crentes lá e tal, mas assistir um culto, depois vamos tomar um chá, e bater um papo, um pouquinho ali, depois vamos embora, cada um para o seu canto e tal, pronto. Mas eu gosto muito, são meus irmãos da igreja e tal, membros da mesma igreja, legal. Mas é muito mais do que isto. A maneira como um crente deve encarar os seus irmãos em Cristo, especialmente os da própria igreja, com os quais ele lida de uma maneira muito mais intensa, a maneira de encarar é muito mais, deveria ser, muito mais profunda do que apenas, somos da mesma igreja e a gente se vê lá nos domingos e nas comemorações e coisas desse tipo. Então, olhe um irmão em Cristo, olhe uma irmã em Cristo como um companheiro no reino, hoje, no Senhor Jesus Cristo. E a última é linda, na perseverança. Aí liga com a ideia de sofrimento, no caso de João. Somos companheiros no sofrimento da perseguição, somos companheiros num reino, tudo bem, esse reino já está aqui num certo sentido, mas ele não está ainda consumado, tem muito desse reino ainda a ser inaugurado e ser instalado, ainda está muito precária aqui a situação no mundo. Então, fazemos parte de um rei e de um reino, amém, mas sofremos muito ainda. Sabe uma coisa? Nossa situação está meio precária aqui, a gente precisa muito ter perseverança. E é mesmo. Isso não tem o menor sentido para ser dito de um crente para outro durante o reinado de Cristo. Já pensou um crente chegar para o outro, Cristo reinando em Jerusalém, e nós reinando com eles? Rapaz, tenha paciência, tenha perseverança. Você é meu companheiro na perseverança. Sumiu, porque sumiu qualquer tipo de companheirismo no sofrimento, em angústia, em ansiedade, mesmo que não seja sofrimento de perseguição, mas em qualquer tipo de sofrimento que essa vida tem muitos. Sumiu. Vai desaparecer no reino de Cristo. Quando ele voltar, vai desaparecer este tipo de companheirismo. Pode dizer assim, nós sofremos muito, não foi? Morremos juntos, lembra naquele dia? Morremos juntos. Você gritava de um lado, eu gritava do outro, terminamos morrendo os dois, torturados. Me lembro bem. Companheiros de tribulação, de sofrimento. Pois é, fomos. Hoje nós não somos mais companheiros de sofrimento, não somos mais companheiros de perseverança. Essa necessidade de perseverar desapareceu da nossa existência eternamente. Não está a dizer como João, certamente, amém. Vai ficar só um no reino. Esse aí, sim, nós seremos eternamente companheiros no reino, porque o reino dele será eterno. Mesmo quando encerrar o reino dele aqui depois do milênio, quando vier novos céus, nova terra, ele vai ser rei, aí num sentido mais, que a Bíblia fala menos e tal, mas ele é rei. Então,
por enquanto, perseverança. Eu vou ler aqui Strong, que define essa palavra perseverança, que tem muito a ver com todos nós. Mesmo não sendo perseguidos hoje, tem mais sentido falar em perseverança quando fala de perseguição física mesmo. Mas, na realidade, qualquer tipo de sofrimento exige uma perseverança. Essa palavra significa permanecer embaixo, literalmente. E, figurativamente, suportar, tolerar. Então, abre aspas. Estabilidade, constância, tolerância que persiste com paciência. No Novo Testamento, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Fecha aspas, Strong. Ou seja, é algo extremamente necessário a cada um dos crentes, de saber o que é, de desenvolver isto, de pedir a Deus isto. E é gostoso nós olharmos para outros irmãos e dizermos, você é meu companheiro na perseverança. Não, como já comentei, no sofrimento de perseguição explícita, mas de sofrimento de uma maneira geral. Ou perseguição por sermos crentes, mais sutis do que uma perseguição física, formal e oficial, mas em perseverança em doenças, em problemas, em dificuldades, em crises de toda ordem. Então, é muito gostoso e reconfortante olhar para um irmão e pensar assim, companheiro na perseverança, e curtir isto, comentar um com o outro. Mas nós temos tanta riqueza para contribuir um para o outro, que gente que nem imagina. É uma pena muitos acharem que a riqueza que vem desta igreja aqui, vem do púlpito, domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira, vem dos professores na escola dominical, vem para as crianças lá dos que estão ensinando, pronto, tudo bem, é reunião de grupo, um grupo de estudo bíblico e tal, é daí que vem a mina, o tesouro, quase 100% está ali. Não. É muito importante, claro, o que vem das pregações, o ensino, a doutrina bíblica e tudo mais, mas vocês são um tesouro ambulante. Cada um de vocês é um tesouro ambulante, que pode ser tão útil para outros, como você nem imagina. Não é raro você ouvir alguém dizendo algo assim, pois é, fulano, eu nem imaginava, rapaz, também foi um susto. Eu fui dizer assim, eu pensei, eu olhei para você está triste, né? Estou achando você meio tristinha hoje. A pessoa desabou na minha frente. Foi só eu dizer isso. Aí fomos para um lado e conversamos meia hora. E a pessoa abriu o coração para mim, e eu falei coisa para ela, e disse coisa, ela agradeceu, enxugou as lágrimas, me abraçou. Rapaz, foi muito joia. Pois é. E quantas vezes isso não aconteceu? E poderia ter acontecido. Bastava que você pensasse mais nesse tipo de relação rica que pode haver entre dois crentes, companheiros, coparticipantes do reino, das tribulações, na perseverança. Continuando, então, João se identifica, bem identificado agora. Achei-me na ilha chamada Patmos. Essa ilha ainda existe hoje, tem vários vídeos sobre Patmos na internet, é só buscar, tem uma abundância. E é uma ilha pequenina, no lugar hoje, no mar chamado Mar Egeu, fica a 55 quilômetros da costa da Turquia. Tem uma área de 10 quilômetros por 15, máximo de um lado e do outro. É pequenininha. E atualmente uma população enorme, de 3.000 pessoas. Bem pequenininha. Eles pegam uns 10 prédios aqui em Fortaleza, ou 15, dá 3.000. E curioso que um desses vídeos que eu estava vendo, diz que é raro o dia que não chega lá um barco, um navio carregado de turista, para conhecer a ilha, ver o peso. Eu acho que muitos ficam só no turismo mesmo, isso aqui é a pena, né? Aí, claro, adivinha qual é a maior atração do local?
é um lugar lá dedicado a João e Apocalipse, tudo em função do Apocalipse de João lá e tal. O que causou a viagem de João para Patmos? João, o que você está fazendo aí, nesse fim de mundo, fim de mundo hoje? Imagine, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembra que eu disse que tudo indicava que João estava lá exilado por causa de perseguição por esse imperador Domiciano? Estima-se o ano de 95 depois de Cristo também. Tudo indica, sabe por quê? Porque João não fala que estava exilado. Ele não fala que estava lá preso. Tudo o que ele fala é que ele chegou lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Aí se junta o aspecto histórico de Domiciano, exatamente naquele ano em que João estava passando por isto, ou que escreveu, e era um perseguidor, esse Domiciano, então é óbvio que João estava lá exilado. Biblicamente não é óbvio. É muito sugestivo. Quando junta com a história, fica óbvio, mas é bom tomar cuidado. O que importa é que se João estava lá para pregar, foi convidado para umas conferências, ou ele se isolou para escrever um livro, ou ele foi levado lá especificamente para receber a revelação que gerou o Apocalipse. É como se para João fosse um detalhe. Não custava nada ele ter dito, estou aqui porque eu estou sendo perseguido. E Paulo dizia, quando era perseguido, muitos falavam em perseguição abertamente, não tem problema nenhum. Mas ele não diz. E esse silêncio dele fala alto. É como se o que importava para João era uma coisa. O motivo de ele estar lá era a palavra de Deus. Ponto para João. Fim. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Sim, mas o que é que causou você vir aqui por causa da palavra de Deus? Como? É porque você pregou lá e isso irritou o imperador, ele lhe mandou para cá. É porque você veio escrever um livro aqui, porque você veio... Não diz. Eu aprendi uma lição aqui grande para mim próprio, quero compartilhar com vocês. Acho que serve para qualquer crente. O resumo da sua vida. As pessoas com as quais você se relaciona, que você escolheu para se relacionar, as coisas que você faz, os lugares onde você vai, os livros que você lê, os filmes que você assiste, tudo deve estar diretamente ou indiretamente relacionado com a palavra de Deus e a sua relação com Cristo. Tudo. Se acharmos que João estava lá para pregar, era pregar a palavra de Deus e dar testemunho de Cristo. Se acharmos que ele estava lá para escrever um livro, era um livro que ia girar sobre a palavra de Deus e o testemunho com Cristo. Qualquer motivo que você dê para João estar lá, só tinha uma forma de você enquadrar esse motivo, é que ele revelou, por causa da palavra de Deus. Não importa o que seria para ele um detalhe, nós gostaríamos de ouvir, mas João, o que é mesmo que você estava fazendo aí? Tira essa dúvida, era perseguição mesmo do imperador? Que é quase claro que era, mas ele não diz. Tudo que o crente deve fazer, independente do que seja, ele deve fazer como João. Eu fiz por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu não estou querendo dizer com isto, claro, que você vai tomar um banho de mar. Num feriado, vai tomar um banho de mar. Rapaz, foi para a praia ontem, por quê? Por causa da palavra de Deus. Não é bem assim. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? A maneira como você vai vestido
tem a ver com a palavra de Deus e com o seu testemunho de Jesus Cristo. O ambiente que você vai escolher, tem vários tipos de praias para se ir. A praia que você vai escolher tem a ver com os princípios da palavra de Deus e com o seu testemunho de Jesus Cristo. As pessoas com as quais você estará conversando lá, que você vai se cercar lá, as conversas que você vai ter naquela praia, tudo deve ter relação ou estar afinado com o fato de você ser um discípulo de Cristo. É isso que eu quero dizer. Tudo. Se você vai arranjar um emprego, esse emprego tem que estar enquadrado nos princípios que a palavra de Deus e o seu testemunho de Cristo falam sobre o que deve ser um emprego. Pouco ou muito que a palavra fale, mas deve estar afinado de alguma maneira. Eu estou namorando. Está namorando? A palavra de Deus tem a ver com isso, e o seu testemunho de Jesus Cristo? Nem pensei nisso. Não tem nada a ver isso com culto. Não. Tem tudo a ver. Seu namoro tem a ver com a palavra de Deus e o seu testemunho por Cristo. O seu casamento, a maneira que você educa seus filhos, a maneira que você enfrenta o inimigo tem a ver. Pense nisto. Um crivo para você subordinar as coisas que você faz. Eu fiz isso por causa da palavra de Deus e do meu testemunho de Jesus Cristo, que eu tenho que dar. Isso gerou em mim a necessidade de me comportar ou de fazer isso que você está perguntando por que eu fiz. Então, como eu disse, pode ser até um motivo indireto, mas está lá na base. Deixa eu dizer de outra forma. Nada, o contrário, nada deve ter na vida do crente que ele diz assim, nem pensei nisso. E Cristo tem alguma coisa a ver com isso? Eu tomando um sorvete? Você está reclamando porque eu disse que estava tomando um sorvete? E você diz, mas rapaz, o seu testemunho de Cristo, como é que pode? Mas não é o sorvete, é o lugar onde você foi tomar o sorvete. Você me disse que foi no lugar tal. O lugar tal é péssimo, é mal comentado, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E você me disse que foi tomar o sorvete 2 horas da madrugada. Achei esquisito, mas você disse que foi tomar um sorvete. Então, você dizer para mim que eu estou reclamando que não é para um crente comprometido fazer isto, não é o sorvete, mas é tudo mais. Então, as nossas coisas, o que você faz ou deixa de fazer, tem consequências. As circunstâncias em que você faz, o que tem por trás do que você faz. E entendo que João olhou exatamente para este aspecto. Eu não vou dizer, não, o motivo exato. Eu vou dizer o que estava por trás do motivo exato. A palavra de Deus e meu testemunho por Cristo. Versículos 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Esse achei-me em espírito, também há uma certa discussão aqui entre os comentaristas, mas de uma maneira geral entende-se que ele estava num transe espiritual, era uma visão, como Paulo teve, Pedro teve, lá em Jope, é uma visão, é algo sobrenatural que ocorre, Paulo lá em 2 Coríntios 12, e que acontece algo bem diferente do que estando apenas muito concentrado e fazendo uma oração, ou estava bem elevado espiritualmente, é algo muito mais forte do que isso, é algo que se apresenta diante da mente e até do físico da pessoa. Então, achei-me espírito no dia do Senhor. Tem 2 opções aqui, e eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Pode ser o dia do Senhor escatológico, ou seja, nos últimos tempos. Ele não viu o julgamento que ia acontecer, ele não viu tudo o que ia acontecer nos últimos tempos. Então, quando ele diz, achei-me espírito no dia do Senhor, a minha visão me levou ao dia do Senhor, que essa expressão é utilizada muitas vezes na Bíblia. O último dia, o dia do Senhor, como o dia do julgamento, ou dos julgamentos que Deus fará sobre aqui e tal. Mas é uma das opções. A outra, talvez a mais provável, que era o primeiro dia da semana, chamado domingo.
isso é discutível, essa questão do domingo é uma questão à parte, a ser discutido noutra ocasião, em que o cristianismo resolveu substituir o sábado judaico pelo primeiro dia da semana, dia de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, resolveu consagrar esse dia para adorar a Cristo. Mas isso aí foi uma coisa que o cristianismo escolheu por si só, a parte da Bíblia. Não, tem na Bíblia, está mandando lá se reunir no dia do Senhor. Não, não está. Tem 2 passagens, ou 3 e tal. Essa é uma delas. Então, há uma discussão sobre isto, e que não leva a muita coisa, não, mas não vou discutir isso agora. Interprete como você preferir. Pessoalmente, eu prefiro achar que é o primeiro dia do Senhor, porque dizem os mais aprofundados na língua e na cultura da época e tudo, a maneira de se referir ao dia do Senhor escatológico é diferente nas palavras aqui no grego que João colocou. Então, é uma discussão um pouco mais profunda, que eu acho que não é o caso de levar aqui. Então, ele se achou em espírito, provavelmente no primeiro dia da semana. Ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Obviamente, uma voz poderosa, alta, potente, muito potente. Essa voz dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, e diz o nome, então, das 7 igrejas. Observe, e aqui eu quero encerrar com esse comentário. João não iria apenas ler uma revelação para depois a transmitir, nem apenas ouvir e depois colocar por escrito. Ele iria ver, que é mais rico do que ouvir e do que ler. Então, o grau de intensidade ou da riqueza, da forma como Deus escolheu para levar a João todas essas informações, a gente já vê que é um nível elevado. Ele vai ver. E, obviamente, ao ver, iria ouvir. Estaria incluído. Só que, mesmo o ver, que já é uma intensidade muito elevada de experiência, rapaz, eu vi com meus próprios olhos, é forte demais. Mesmo isso, ainda seria pouco para João, porque ele teria participação direta em algumas cenas. Foi dado a ele coisa para comer, como aqui, João. Um anjo deu para ele. Então ele interagiu. Ele fez perguntas, teve respostas. Então não é só ver, foi muito mais do que ver. Ele fez parte, ele mergulhou pessoalmente nessa experiência aqui. Ele seria submerso na visão que se seguiria. Detalhe, essa experiência de submersão que João iria ter, de participar ativamente em algumas partes da história futura, entenda isto, mas é fato. Isso não deveria ficar só com João, seria um desperdício. Depois da experiência fortíssima, ele deveria divulgar. E não apenas sair nas igrejas falando o que ele viu, que certamente, provavelmente ele fez isso também, mas não. Podia até fazer, mas o que essa voz disse para ele era: escreve, eu quero é por escrito. Veja a importância da diferença entre a palavra falada e a palavra escrita. Eu quero é escrita. E mais, depois de escrever, mande. E mais, não é para uma igreja, não. Eu quero 7. Vejam aqui a abundância que João tinha de meios ordenados pela voz de transmitir o que ele iria ouvir. Isso é importantíssimo para um crente hoje. Há um sentido em que, quando alguém se converte, é como se Deus tivesse
dissesse algo como: você agora é outra criatura. Você tem um novo pai. Você tem uma nova família. Deus falando a um novo crente. Você pertence a um novo reino. Pois daqui para frente, fique atento no que você vai ouvir e no que você vai ver sobre este reino no qual você está entrando agora. Sobre esta família na qual você foi inserido a partir de agora. E não se restrinja a apenas ouvir e ver o que você vai ver neste reino, enquanto você está aqui na terra. Envolva-se nessa sua nova circunstância de vida. Você não mudou de religião, como muitos acham. Você entrou numa nova experiência de vida, uma nova circunstância completamente diferente da outra. Envolva-se nessa nova circunstância, com seriedade, com compromisso. E Deus diria, ou dirá: quanto mais você se envolver, mais eu vou gostar. Se envolva. João, se envolva nas revelações que eu vou fazer. E enquanto você vai ouvindo e vendo e vivendo, divulgue, fale, abra esta boca e fale do que você está vendo com os seus irmãos em Cristo, com a sua igreja, com o reino de Deus. Fale, divulgue, tanto para irmãos em Cristo, para aperfeiçoá-los, para ajudá-los, quanto para pessoas que não têm Cristo, como você não tinha e era estranho à família de Deus. Alguém falou de mim para você, falou do meu filho para você, e você foi levado então à fé, e pertence agora a essa circunstância completamente nova. Enxergue isto, meu filho, como se Deus estivesse dizendo, e transmita. O que eu quero é que você fale com gosto. Isso não é dito, ou não poderia ser dito, apenas para um pregador, para um pastor, para um chamado ministro de Deus. Não, é qualquer crente é um sacerdote de Deus. Reinará com Cristo, qualquer um é um justificado, pertence ao corpo de Cristo, é noiva de Cristo, qualquer crente. O que eu quero é que você, Deus falando, fale com gosto, com empenho, com entusiasmo, o que você tem experimentado e vivenciado nessa nova vida que eu lhe dei pelo meu Filho. E vou encerrar perguntando: como é que você está se desincumbindo dessa responsabilidade? Ou tarefa, não é nem tarefa não, é dessa nova condição de vida na qual você foi inserido. Você sente, você enxerga isso, meu irmão, minha irmã em Cristo? João, veja, como que vou mandar você comer? Pergunte o que você quer perguntar, e você vai participar ativamente, João. E não fique calado. Depois, escreva e mande para 7 igrejas. Tem crente que se diz agora salvo em Cristo e não entendeu quase nada disto. Continua vendo o mundo da mesma forma, os mesmos objetivos, enxergando as mesmas coisas, almejando o mesmo desgraçado do dinheiro.
e pensando nas coisas daqui, e daqui, e daqui, e ficam arraigados aqui, e ouvem, simplesmente ouvem, pregação, e pregação, e pregação, e lê na Bíblia, as verdades maravilhosas aqui, mas não se sentem participando ativamente desta nova realidade que Deus deu para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Espero que você reaja, se você de alguma forma se enquadra numa situação dessa, reaja a isto e pense, peça a Deus ajuda, sabedoria, para poder ter uma visão, para enxergar as coisas daqui, participar delas com mais afinco, divulgar abertamente, quer isso lhe custe a liberdade ou a vida, mas participar e participar e participar. De uma certa forma, podemos dizer que isso é tudo que Deus deseja de você, enquanto você está nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo dirija cada um de nós, que Ele nos leve, nós crentes, aos pés do Senhor Jesus Cristo. De uma maneira não mais para conversão, mas pedindo ajuda, para enxergar, para ver, como é que participa disto tudo, como é que pode ter o privilégio disso, mesmo com perdas que virão. Quanto àqueles que estão aqui sem Cristo, te peço que o Teu Espírito Santo os ajude a irem aos pés de Cristo, agora sim, para a salvação mesmo, arrependendo-se dos próprios pecados e pedindo perdão a Cristo. E eu quero perguntar, enquanto nós oramos, ainda num sentido de oração, se existe alguém entre nós que tem pensado neste assunto, alguém não convertido ainda, mas que tomou uma decisão por Cristo recentemente, ou quer tomar agora, e quer se entregar a Cristo, e já cansou de viver sem Cristo, inseguro, amedrontado, e quer salvação em Cristo, e quer entregar a própria alma, a própria vida à pessoa de Cristo. Existe alguém entre nós? Eu gostaria de dar uma oportunidade para a pessoa se identificar, caso haja. Isso é algo muito íntimo, muito pessoal. Levantar a mão não vai lhe salvar. O que vai salvar é a sua decisão por Cristo, sincera, íntima, interna e dada por Deus. Existe alguém? Graças a Deus, temos uma senhora, e eu vou encerrar de orar e pedir para ela vir aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, continuando a oração e encerrando, te agradecemos pela Augusta, que levanta a mão se identificando como crente no Senhor Jesus Cristo, e pedimos por outros que estejam aqui entre nós, que ainda não têm tido ou essa coragem, ou essa vontade, ou este entendimento, não sei, Tu sabes. Tem misericórdia de pessoas aqui entre nós que têm ouvido muito a Tua palavra, mas ainda resistem por algum motivo. Obrigado pela Tua salvação em Cristo. A nós, que já somos salvos, e a possibilidade de oferecermos, quem tem sede, venha a mim e beba, palavras de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.